A vencedora do Prêmio Nobel de Literatura 2022, a Anne, ela escreve autoficção. Todas as obras dela, desde a primeira, são baseadas em situações que ela viveu. E como ela é socióloga, ela traz muito a questão da sociologia por trás do livro. Então, por exemplo, em O Lugar, ela vai trabalhar a relação dela, o distanciamento da relação que houve dela com o pai, né? E ela percebe que isso acontece a partir do momento em que ela evolui nos estudos e ele fica lá naquele mundo em que ele estava. Então, ela vai fazer uma baita reflexão sobre consciência de classe em cima da relação dela com o pai, que se distanciou a partir do momento que ela foi para a universidade. Depois ela tem o acontecimento que fala sobre um aborto ilegal que ela fez na década de 60. E aí ela também vai trazer toda uma questão sociológica, né, da questão do aborto, da questão religiosa, de como a sociedade vê isso. Então, todos os livros dela são baseados em autoficção. Não, aliás, são autoficção, ela mesma fala, são relatos de situações que ela viveu. Inclusive, alguns dos personagens não têm nem nome, porque é como se ela mesma estivesse narrando. E eu acredito muito que a autoficção ela está aí para nos trazer, né, não só esse primeiro impulso de escrever algo que nos doeu, mas de nos trazer a reflexão das coisas que a gente de fato vive e que passam muitas vezes apercebidas e que outras pessoas estão vivendo também. Acho que a indicação dela como prêmio Nobel esse ano mostra um movimento que a gente vem lutando aí, né, há muito tempo para fazer, primeiro em relação à abertura dessas academias de letras, né, para escritoras, para mulheres, e também de um movimento de trazer a literatura mais para a nossa realidade, para aquilo que a gente vivencia, para aquilo que a gente precisa refletir, para aquilo que a gente precisa olhar como sociedade. O Lugar é exatamente isso, é uma história muito gostosa, inclusive, da gente ler, apesar das questões sociais que são trazidas. Mas ela vai contar da vida dela, de como é que ela foi virar professora, e aí ela parte do momento ali que o pai dela morre, então ela vai fazer todo um resgate da relação do pai, e aí vai contar a vida do pai e da mãe, como é que era, eles têm um pequeno comércio, né, e como gira a vida deles, e como as conversas começam a ficar cada vez mais escassas dentro da casa dela, à medida que ela vai estudando, né, que ela vai adquirindo mais conhecimento e eles continuam ali naquela vida que eles têm, com aqueles conhecimentos que têm, e ela reflete sobre isso, e aí ela faz uma ligação também com a questão dos filhos dela, de como os filhos dela se sentem ao voltar nesta casa, né? Porque depois de um determinado momento, ela formada, ela vai viver numa cidade grande. Então, é um livro interessante, é leve, porque a leitura em si não é pesada, mas que traz reflexões sobre essas questões de classes sociais, de ascensão através do conhecimento, através do estudo, né? E o quanto isso impacta realmente na vida, nas vidas familiares. Eu acho muito interessante o livro. Recomendo muito a leitura. O Lugar. O Acontecimento, ele já traz uma situação de um aborto ilegal que ela faz na década de 60. E aí ela vai contar, ela relata, ele é um livro bem parecido com um relato mesmo, dá para se dizer até que uma escrita mais crua. Óbvio, né, gente? A gente lê já traduzido, então né, a gente não sabe nessa questão da tradução o que se mantém ou não, mas a tradução ela vem com essa linguagem mais crua, assim, mais de estou despejando aqui aquilo que eu vivi, vai relatar toda a situação, né, de o que aconteceu, por que ela pensou no aborto, como é que foi este aborto, como é que acontece o depois desse aborto e toda essa dinâmica social que também tem em volta da questão do aborto. São livros muito interessantes, muito fáceis de ler, porque realmente é uma linguagem acessível, fácil, mas que trazem uma reflexão profunda sobre essas questões de sociedade mesmo, assim. E ela é socióloga, né? Então ela carrega muito a mão nessas análises sociais.